Fala, povo! Tudo bem com vocês? Que beleza! Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E hoje vamos para o episódio 2 do Você na Sua Agenda. Isso aí. Toninho Coach, irmãozão! Meu irmão Gêmolo, prazerzaço te ver aqui, amigo. Saudade gigante de você. Tô sabendo que você agora é o rei das trilhas. Vou ter que combinar isso, mas a minha trilha vai ter que ser mais lenta, menos emocionante que a sua, mas estamos juntos. Parabenzaço pelo trabalho, Toninho. Abraço com saudade mesmo. Ana Bia, que bom que você está por aqui também, Ana. Bom, então o papo hoje, gente, é sobre prescrição de exercícios para pessoas com câncer. Olha só, a gente sempre soube, né, e isso já é bastante divulgado, o quanto a prática regular e orientada da atividade física traz benefícios na parte de prevenção do câncer e de várias outras doenças, como a hipertensão e a diabetes. Mas hoje nós vamos conversar com uma oncopersonal, isso aí, uma profissional especializada nesse assunto e que trabalha num time interdisciplinar no tratamento do câncer através da atividade física. Leonardo, seja bem-vindo. Abração, Toninho. Seja bem-vindo, Leonardo Ribeiro. Então vamos... Nutri Morrone, tudo bem? E aí nós vamos aqui aguardar a nossa amiga Andressa para que possamos conhecer a pessoa, né, a profissional de educação física que atua nessa área desde 2018 e vamos conhecer o trabalho dela. Porque além de trabalhar como oncopersonal, atendendo diretamente as pessoas que estão passando por esse tratamento de câncer, ela também é responsável, ela contribui para a qualificação profissional do time da educação física para poder atuar nessa área. Então, gente, fica aí, como diz o Léo Cabral, joga esse aviãozinho aí para o lado, lança para os amigos. Quality Aquática, grande abraço, tudo de bom para vocês aí, galera. Olha a nossa convidada chegando aí, gente, Andressa. Vamos chamar. Olha ela chegando aí, Olá! gente. Boa O tarde! maior sorriso do Human Academy, o maior sorriso do Wellness Conference está aí para vocês, meus amigos. O Obrigada, Ângelo. sorriso mais inspirador da educação física em times interdisciplinares. Tudo bem, Imagina, imagina. Andressa? Graças a Deus, tudo ótimo. E por aí? Aqui está tudo bem também, graças a Deus, estamos Muito todos bem. bom. Estávamos ansiosos para conversar com você. Que bom, Kleber, eu um também. amigão, um grande abraço a você também. Amigão, fica aí porque o papo hoje é imperdível. Promete, Andressa, né? promete muito. Andressa, nós temos aqui um hábito, né, de que quando chega um convidado novo, a nossa convidada especial, ela vai se apresentar. Então, por favor, diz pra gente. Primeiro, eu quero saber se eu falei o seu nome certo. Andressa Semionato, é isso mesmo? Opa, Exatamente. decorei certo. Então, fala pra gente aí quem é a mãe do Vini. Ai, muito bom, adorei esse começo. Ângelo, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto que eu amo, que é a grande motivação da minha vida profissional e que é importante passar um pouco do que eu conheço para os outros profissionais e até para a sociedade entender um pouquinho o que significa a doença oncológica. Acho que a gente tem Perfeito, perfeito. um conceito equivocado sobre esse tema e eu espero que esse momento sirva para a gente desmistificar algumas coisas que o pessoal já tem bem enraizado no pensamento. Então, eu acho que é uma Ok, contribuição muito além de técnica, ela é social nesse momento exato, também. Muito bom. perfeito. Vamos Concordo lá, né? Quem é plenamente. a mãe do Vini? Então, começando, eu sou a mãe do Vini, eu sou a Sorte Andressa. dele, sorte do Ai, Vini. que bom! É um grande menino, um grande filho. Fui abençoada com ele, graças a Deus. E fui abençoada com um monte de filho que eu construí também nessa longa trajetória, né? Nessa longa história da vida, como diziam os sertanejos lá, com os meus pacientes. Então, eu comecei na ONG.
Tive um primeiro despertar em 2015, quando em um grupo de alunas, várias delas apresentaram um diagnóstico, no mesmo ano, no mesmo semestre, e saíram desse grupo para se tratarem da doença. Eu continuei dando as minhas aulas sem muito entender o que era, né? Tô com câncer. Tá bom, vai lá. Mas foi a primeira pulga atrás da orelha, o primeiro senso de curiosidade para saber o que significava isso. Então foi lá em 2015. Em 2018, eu recebi uma proposta de uma superintendente de uma cooperativa médica bem conhecida no país, aqui de Campinas, e ela falou assim: Andressa, a fisioterapeuta do centro de quimioterapia está se afastando, ela está com uma gravidez de risco e eu preciso de alguém que assuma a vaga dela. Você não quer entrar? Aí eu falei, não. Aí ela, como não? Por que não? Eu falei, porque ela é fisioterapeuta e eu sou professora de educação física. Eu não vou ter muito a contribuir, eu nem tenho ideia do que ela faz, eu nem sei o que a minha área pode fazer para essa população. Não, você vai porque a gente não precisa só de alguém técnico. A gente precisa de alguém com esse seu bom humor dentro do ambulatório para dar uma animada, para dar uma revigorada nos ares, né? Não, vamos pagar para ver, né? Vamos ver qual é. E fui. Eu sou funcionária pública, pedi afastamento do funcionalismo. O funcionário público tem direito a 2 anos de afastamento, sem remuneração. Eu pedi esse afastamento para experimentar essa oportunidade, ver se eu gostava, né? Afinal, nunca tinha trabalhado com doença assim, dentro, né? Imersa num ambiente que trata só de doença. Ali nós não estamos falando de saúde. Ali é só doença. Ali a gente vai manejar a doença. Aí eu pedi afastamento, fui. Cheguei no meu primeiro dia no ambulatório, fui conhecer a estrutura física do local. E ao contrário do que muita gente pensa, não é um ambiente, Ângelo, que as pessoas estão gemendo, morrendo, vomitando e, oh meu Deus, e agora? Não, gente, é um lugar maravilhoso, super colorido. Eles estão ali deitados, sentados naquelas poltronas, recebendo gotas de cura. Então, eles têm essa consciência. É um ambiente super legal. Os enfermeiros são animadíssimos, os farmacêuticos, os outros profissionais. É nota 10, é super joia. Entrei dentro desse posto de quimioterapia, meu primeiro dia, meus primeiros 10 minutos na instituição. Eu abri a porta, fui conhecer, a hora que eu abro assim, o que você está fazendo aqui? Eu dei um grito, falei, o que você está fazendo aqui? Aí, pô, Andressa, então, era um aluno meu que tinha corrido uma meia maratona comigo um final de semana antes. Caraca. Eu não entendi nada. Porque semana passada a gente estava correndo junto 22 quilômetros. E de repente ele estava ali. E eu não sabia, ele não tinha me falado. E aí ele falou assim, pô, então, comecei hoje o meu tratamento. Eu fui diagnosticado com câncer de laringe e como está num estado um pouco mais avançado, o médico pediu urgência no início. Aí eu falei, não, calma, eu tô aqui. Agora nós dois vamos junto. Calma, a gente vai passar por isso junto. É meu primeiro dia também. E acho que naquele desespero, sem pensar muito no que falar, porque eu realmente não sabia o que dizer, né? Foi uma surpresa para mim. Era alguém que... A primeira pessoa que eu conheci no ambulatório de quimioterapia era alguém que eu tinha vínculo. E isso já faz toda a diferença de estar ali, né? A gente que é professor sabe que o vínculo é o que faz diferença. E ali eu falei, eu tô no lugar certo, na hora certa, eu preciso estar aqui. Bom, fechei a porta e fui começar o meu trabalho. Cheguei na parte burocrática, dei boa tarde para todo mundo, falei, gente, o que eu tenho que fazer? Aí todo mundo, ué, se você não sabe, como saberemos, né? Falei, tá, Eita. vamos ver. Né? E eu não tinha nada, porque ninguém conhece um professor de educação física dentro de uma área dessas. Bom, passei a mão no telefone, liguei para o primeiro grande hospital super forte ali na capital, em São Paulo, e pedi para falar com o professor de educação física da ONCO. Falei, oi, tudo bem? Eu sou a Andressa, de Campinas, da instituição tal, e eu quero falar com este profissional da ONCO, que cuida do ambulatório de oncologia aí desse hospital. Não, mas nós não temos esse profissional nessa área. Aí eu, não, tá bom. Aí ligo no outro. O outro grande hospital. Oi, tudo bem? Eu sou a Andressa, quero falar com o professor de educação física que cuida da ONCO. Não, mas nós não temos professor de educação física nessa área. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer tudo sozinha, eu não sei nem por onde começar. Mas aí eu construí. E aí criei, institucionalizei a educação física dentro de um ambulatório de quimioterapia.
Era o único braço que faltava na equipe interdisciplinar. Fiz isso com sucesso. Tenho bastante ferramenta minha hoje que vários outros profissionais de instituições hospitalares usam. A gente está construindo um material, inclusive, com coisa minha para a USP. Então, para a nossa pós-graduação da USP. Então, é um material robusto, bacana e legal de quem vivenciou essa prática clínica diária na onco. E ali eu comecei, então estamos desde 2018 construindo um novo caminho dentro da educação física para manejar a jornada desse paciente na oncologia e abrindo portas para os profissionais da área, de saberem que ali também é um espaço que a gente pode fazer toda a diferença e faz, de fato. Caraca, que história linda. Deixa eu só registrar aqui. Isa Semionato deve ser alguém que você conhece. É a minha irmã caçula. Legal, legal, Isa. Seja bem-vinda. E a doutora Carol Juliano. Show de bola. Ela é minha ídola. Nossa especialista em ansiedade, que estava lá no Wellness Conference também, uma palestra sensacional. E aí, aproveitando a doutora aqui e a nossa lembrança do Wellness Conference, você contou parte da sua história lá para a gente, lá na sua palestra, e teve um momento que ficou muito marcante para mim, e a gente nem combinou aqui, vai fugir um pouquinho do nosso roteiro, mas eu acho que vale a pena. Você falou assim, time interdisciplinar. Essa expressão ela é forte, ela é muito importante na saúde, muito importante para o paciente, ela é importante para as pessoas que a gente cuida. Sim. E quando a gente fala em interdisciplinar, a gente está pensando em competências diferentes que se somam para atender uma determinada pessoa. E isso é sensacional. E aí, quando você disse que estava entrando nesse mundo, houve, se eu não me engano, uma enfermeira que falou para você que aquele lugar não era para você. Que esse lugar não era para você. E aí ficou muito interessante. Aí você perguntou por quê, né? Mas por que não é para mim? E aí, se eu não me engano, eu não sei se você está sempre sorrindo ou porque você sorri muito. E aí você fala assim, caraca, por que o sorriso não é tão importante para esse ambiente, né? E eu queria que você passasse para a gente assim, como é esse trabalho interdisciplinar, como é que a educação física, né? Porque assim, eu tenho uma referência do Wellness Conference, onde, como a Carol Juliano, o Marega e outros médicos que estavam presentes, têm o maior respeito pela nossa profissão e trabalham muito bem com a gente. Quando eu falo a gente, é a educação física. Como é que é isso, né? Como é que foi esse processo de 2018 para cá, para você chegar nesse lugar hoje de autoridade e de respeito do restante do time da saúde, nessa área específica? Quando eu cheguei, eles olharam para mim e falaram, aqui não é o seu lugar, porque você é muito feliz para estar aqui. Feliz, essa é a palavra. Isso. Muito feliz para estar aqui. Eu falei, mas ora, não seria essa a grande sacada, né? Não seria esse o grande diferencial? Talvez é disso que esse lugar precise, né? Mas eu acho que esse discurso, ele não veio com relação à felicidade, veio com relação à dificuldade deles perceberem um profissional que tem tudo diferente ali, naquele ambiente, né? Porque, primeiro, as áreas hospitalares, elas já estão totalmente consolidadas dentro daquele ambiente. Então, o fisioterapeuta já nasce na saúde, o enfermeiro já é do hospital, o médico já é do hospital, o psicólogo ainda transita um pouco mais, mas tem um papel gigantesco na saúde hospitalar, eles já estão ali, né? Tanto que a gente tem órgãos acreditadores que têm métodos de trabalho para esses profissionais, para essas áreas dentro desses ambientes hospitalares. Nós não temos. A gente era ali. Mas agora, isso. Agora mas tem aí a lei. Isso. Agora depois você comentar sobre o dia que a gente lançou, que foi lançado recentemente. Mas né? nós somos um bebê de 6 meses ainda, né? É muito pouco, nós vamos desbravar bastante caminho. Eu brinco que a gente vai comer muito sal ainda antes de entrar com tudo, né? Mas, pelo menos, a possibilidade da gente de ter um profissional ou outro já capinando esse mato, né? Já abrindo terreno para a galera de trás e chegando com as coisas mais consolidadas, como as outras áreas,
A gente está fazendo, é o que eu faço no hospital, né? Bom, Perfeito. eu acho que a dificuldade ali, Ângelo, é deles entenderem a nossa área como uma área diferente da performance e do emagrecimento e da estética. Então não faz sentido mesmo. Eles não enxergam o professor de educação física como alguém responsável pela manutenção e promoção da saúde de alguém, né? Em qualquer fase, em qualquer momento, porque nós somos os únicos profissionais que podem trabalhar com o indivíduo dos 1 mês de idade, 1 dia de vida, até o último dia de vida. Em todos os momentos nós somos bem-vindos, a gente tem o que fazer, não é? E ali não, ali eles só estão preparados para receber as pessoas em condições de doença. E que tudo bem, são áreas que já estão consolidadas ali, que só conhecem aquilo ali, né? E aí a gente até perceberia, se a gente pensar no oposto, né? Imagina a gente trabalhando na nossa academia e tendo que conviver junto com uma equipe interdisciplinar, onde para falar com o aluno, para montar uma ficha de um aluno, a gente precisaria antes que ele passasse com um enfermeiro e com um farmacêutico e depois com um psicólogo. Pô, a gente ia abrir o abraço e falar, uau, que maravilha, esse aluno vem todo integrado. Verdade. Eles não enxergaram a nossa área assim lá. Mas durou 3 dias. Depois a gente já conseguiu quebrar o coração peludo do pessoal. E aí as coisas fluíram. Legal, legal. E aí vamos então, didaticamente, né? Vamos começar a explicar para as pessoas aqui, porque aqui a gente tem tanto pessoas em geral, profissionais de educação física e outros colegas da área de saúde. Então, assim como a doutora Carol está aqui, temos nutricionista, outros colegas de educação física e as pessoas que querem entender como é que é essa história da educação física participando do tratamento do câncer. Então, vamos começar didaticamente explicando para as pessoas o que é o câncer, por favor. O câncer é uma doença em que há uma proliferação celular indeliberada. O corpo ele não consegue reconhecer o sinal de apoptose, de morte celular, para fazer com que essa célula pare, né? Ou ele não reconhece o sinal, essa célula que se multiplica indeliberadamente não reconhece o sinal, ou o DNA foi tão mutado que ele não consegue transmitir esse sinal, né? É uma doença genética. Todo câncer é genético, mas nem todo câncer é hereditário. Então, às vezes, a gente faz confusão com essas duas palavras, tá? Então, as células começam a se proliferar, não recebem a informação para morrerem, aí elas vão entrando numa grande quantidade dessas células, fazendo com que aquele órgão perca a sua função, ou que comece a ter a sua função comprometida. É aí que a gente começa a observar, ou que o paciente começa a observar que tem alguma coisa errada e vai procurar ajuda. Então, por exemplo, um câncer de fígado, vê que aquelas células vão se proliferando nesse órgão, aí ele tem a função comprometida e um dos sintomas do câncer de fígado é a icterícia, né? Fica com o olho amarelo ou com a pele mais amarelada por causa do excesso de bilirrubina, né? O câncer ele prejudica a eliminação dessa bilirrubina. Então, fica amarelo. Aí o pessoal vai procurar ajuda, vai dar uma olhada e ver que tem um câncer de fígado. E assim serve para cada especificidade de cada órgão, né? É uma doença, não tem cura por enquanto, mas ela tem controle, tá? É claro que a gente vê alguns casos que a pessoa, curou do câncer, e ok, tá certo, mas ela sempre fará um acompanhamento. Sempre. Ela sempre tem a possibilidade de ter recorrência da doença ou um novo diagnóstico. Entendi. E aquele período que as pessoas que chama-se de remissão, se eu não me engano. Isso. Depois de 5 anos que você teve o câncer, 5 anos depois que você não teve mais nenhum sintoma, você pode ser considerado curado. É isso? Que é assim que funciona? Sim, mas ainda assim existem acompanhamentos, tá? Eles fazem, porque a estatística ela traz a pessoa quanto tempo livre de doença. Eles calculam essa estatística em 5 anos. Então, câncer de mama. 95% das mulheres que têm câncer de mama passam desses 5 anos livres de doença. Por isso que é uma doença com alto potencial curativo, né? Mesmo sendo um câncer, mesmo assim, ela consegue vai morrer de outra coisa, não vai morrer de câncer. Entende? Okay. Então é sempre esses 5 anos. E como é que a atividade física, e aí eu
eu vou pedir para você fazer uma diferenciação aqui para as pessoas que estão nos ouvindo entre atividade física e exercício físico, mas quando a gente, na orientação comum, né, vamos chamar assim, e até no guia, o guia traz essa proposta que a atividade física é benéfica para, para a prevenção do câncer. Como é que a gente pode prevenir o câncer, baseado no que você acabou de falar do que é o câncer? Como é que a atividade física e o exercício podem contribuir para que a gente não tenha câncer? Tá, eu vou diferenciar os dois primeiros, depois eu respondo essa. Atividade física é tudo aquilo que tem gasto calórico, mas que não tem um profissional de educação física por trás. Então, tudo que você faz, né, que tem movimento, varrer a casa, arrumar o jardim, passear com o cachorro, levar o filho na escola, levantar os braços aqui, é atividade física. Quando é organizado, planejado, tem volume, intensidade, pausa, frequência, percebe? São palavras de organização, de estruturação. E quando é estruturado, tem um professor de educação física por trás estruturando isso. Aí é exercício físico, tá? Então, os dois são positivos para o paciente oncológico. A gente tem um artigo famosíssimo do JAMA que traz a atividade física de lazer, essa atividade que só tem gasto calórico, sem organização, sem estruturação, já previne 13 tipos de câncer. Então, veja, qualquer atividade física, qualquer coisa, qualquer movimento que você faça, já é útil para a prevenção. Qual é a diferença do tratamento e do exercício e da atividade física? É que o exercício a gente consegue focar melhor na necessidade urgente do paciente. Não dá para eu falar, é claro que qualquer movimento é melhor que nenhum, mas se eu tenho um paciente, por exemplo, que está fazendo um tratamento que vai depletar bastante massa magra, né, por conta da própria inatividade ou da medicação que está sendo utilizada, a gente estrutura um exercício para melhorar a massa magra. Entende? Vai ter estruturação. Então, se eu monto uma ficha, se eu olho para uma necessidade e estruturo um programa de exercícios para aquela função, para aquela necessidade, é exercício físico, e isso que faz diferença, né? Por isso que é importante ter um profissional de educação física na equipe para fazer esse tipo de, manter esse tipo de conduta, né? Porque, Ângelo, vamos lá, a gente tem o farmacêutico cuidando da associação medicamentosa e das doses de medicamento. Nós temos o enfermeiro administrando esse medicamento. Nós temos o médico recomendando o medicamento e ajustando dose, né? Falando sobre a quantidade de medicamento. A gente tem o psicólogo cuidando do emocional. Temos o nutricionista cuidando da alimentação. Gente, quem está cuidando do físico dessa criatura? Não tem como a gente não estar lá. Mas faz o sentido, que né? acontece? Até então, o que a gente sabe, né? O que se sabia de que quando a pessoa está em tratamento, uma das características muito fortes é que o tratamento é muito agressivo fisicamente. A pessoa fica debilitada. E aí, quando se pensa, poxa, como é que aquela pessoa debilitada, que está já fraca por causa da doença, no momento em que ela está recebendo lá a medicação, a quimioterapia, por exemplo, isso agride ainda mais, deixa ela mais debilitada. Aí as pessoas falam, cara, como é que essa pessoa vai conseguir fazer algum exercício? Então eu queria que você trouxesse isso para a gente. É uma unanimidade coletiva esse conceito, né? Todo mundo acha que o paciente com câncer, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, está com câncer. É um atestado de óbito quase assinado, só falta um ponto final ali, né? Todo mundo já pensa isso. Num segundo momento vai ficar de cama, não vai ter energia para nada. Olha, guarda energia, hein? Você vai precisar para fazer o seu tratamento. Então, guarda energia, melhor você não fazer nada. Bom, aí vem a ciência. E resolveram ali, né, a comunidade científica, dar uma espiada nesses pacientes que estão ali debilitados em tratamento, mas se eles fizessem alguma atividade física, será que ia melhorar essa condição de prostração, ou de depressão, ou de falta de energia mesmo? E melhorou.
Então, o exercício, ele entra como manejo de efeito adverso do tratamento. Olha só, eu já dei a primeira deixa, né? A gente faz a prescrição de exercício para melhorar questões musculares, questões cardiovasculares, que nós já conhecemos, mas ele também serve para manejar os sintomas agudos de toda medicação utilizada para qualquer tratamento. Então, como exemplo, paciente com câncer de mama, que faz um tratamento com uma droga específica, vamos colocar o paclitaxel, que é o Taxol, ele dá um pouco mais de fadiga nesse paciente, ela realmente fica mais prostrada e com uma sensação grande de cansaço. E a fadiga oncológica, ela é caracterizada, ela é conceituada como uma fadiga que ela não melhora se você dormir. A nossa fadiga saudável, de pessoas saudáveis, se a gente dorme, a gente acorda no outro dia bem, disposto. A fadiga oncológica não. Então, aquela paciente, ela está o tempo todo cansada. Mas se ela fizer 30 minutos de caminhada numa intensidade moderada a vigorosa, esse cansaço desaparece. Caraca. A gente olha e fala, meu, tá bom, então vamos continuar. Né? Então, essa paciente, isso é muito importante do aspecto clínico, Ângelo, porque faz com que a paciente adira melhor ao tratamento, não pule doses de quimioterapia, né? Doses das sessões ali, não pule sessões de quimioterapia, ou mantenha o seu tratamento de acordo com o prescrito pelo médico, sem redução de dose no meio do caminho por conta de efeito adverso limitante. Né? Então, imagina, uma fadiga muito intensa, ela vai se queixar para o médico. E ela vai falar, olha, está me comprometendo a qualidade de vida, eu não estou conseguindo levantar para fazer xixi, como é que eu faço? O que o médico pode fazer de conduta? Reduzir dose. Reduzir dose compromete o prognóstico, então vai influenciar na cura. Então, olha só, é uma caminhada de 30 minutos que a gente já muda todo o destino dessa paciente. Excelente. É porque tem aí, inclusive, essa caminhada de 30 minutos, dependendo de como ela é feita, né, onde ela é feita, contribui significativamente também para o emocional, né? O suporte emocional também. Sim, eu tinha uma paciente, uma senhorinha, e ela era da hidroginástica. E hidroginástica de idoso, a gente sabe como é. É uma festa. Elas se reúnem, elas vão fazer a excursão, elas fazem café da manhã e fazem história, enfim. E ela falou para mim, Andressa, agora que eu tô com câncer, eu não posso mais ir na hidro, né? Porque você falou que eu não posso fazer atividade na água. Eu realmente não recomendo atividades aquáticas para pacientes oncológicos, mas ela virou para mim, e agora? Como vai ficar as minhas amizades? E os cafés da manhã? Como é que a gente vai se reunir? E agora? Eu vou sofrer porque as minhas amigas ficarão na hidro e eu não poderei ir. Eu falei, minha filha, vai, não tem problema, né? O social, a gente pesa, né? Tá bom, eu não gosto muito de atividade aquática, mas, cara, olha o benefício social, olha o benefício emocional para essa senhora. Eu não vou tirar isso dela. Porque isso sim pode impactar negativamente no tratamento. Muito. Não é? Verdade. Então é exatamente isso que você está falando. Só que, Ângelo, é uma visão exclusiva do profissional de educação física. Porque a gente tem essa experiência. A gente, antes de passar um exercício para um aluno, a gente nunca faz uma ficha de musculação colocando aquilo que a gente gosta. Qual é a nossa primeira pergunta quando o aluno chega? O que você gosta de fazer? Como eu posso te ajudar? Como esse exercício, essa ficha, esse programa vai ficar mais adequado para você fazer os dias que eu propor? Para você não faltar nenhum. A gente tem essa preocupação pedagógica, social, e isso é característico de professor. E dentro das equipes interdisciplinares, ninguém é professor. Então, esse vínculo é exclusivo nosso, né? É pedagógico. Esse diferencial é muito importante para a gente e a gente acaba agregando enorme valor para esse time interdisciplinar. Exatamente. Verdade. E aí me diz uma coisa, minha amiga, porque você sabe que o professor Ângelo é um cara extremamente curioso. Como é que funciona, por exemplo, quando a pessoa está lá fazendo a quimioterapia? A educação física entra em que momento? Antes, durante, depois, nos três? Como é que isso acontece? Como é que é o seu trabalho assim? Claro que existem vários tipos, né, várias situações, mas só para você dar uma noção para a gente,
de como é que a educação física efetivamente trabalha nesse Tá, ambiente. eu vou falar mais do macro, tá? De fora. Então, a gente trabalha em toda a jornada de um ser humano, né? Se a gente falar do pré-diagnóstico, nós estamos falando da prevenção. Se a gente Isso. falar do diagnóstico, nós estamos falando do tratamento mesmo. A gente vai ter que ter a cautela do tratamento. O que aquele tratamento impacta, reflete fisicamente naquele ser humano e que a gente vai ter que ajustar a nossa prescrição, porque a gente tem um conhecimento técnico, só que agora nós vamos ter alguns ajustes, algumas mudanças, porque o tratamento exige isso. E na sobrevivência, tá? No pós-tratamento. Que aí também, esse paciente traz, ele vem com algumas sequelas, ou não, mas que a prescrição também é diferenciada, certo? Então, num macro, antes, durante e depois. Ali, durante o tratamento, quando aquele paciente chega recém-diagnosticado, ele fez lá a mamografia, levou no médico mastologista, encaminhou para o oncologista, recebeu o diagnóstico. Lembrando, quem dá diagnóstico é médico. A gente pode pegar qualquer material na mão, desconfiar, olhar, porque às vezes o nosso acesso é primeiro, né? Esse paciente acessa a gente primeiro. A gente olha, vê, mas a gente não diagnostica. Quem faz isso é o médico, tá? Esse paciente chega pra gente e a gente vai fazer uma análise de tudo que foi diagnosticado, né? O que é essa doença? Qual o tamanho dessa doença? Que medicação ele vai tomar? Como é o contexto social, financeiro, físico, emocional desse paciente, para ver como a gente vai já evitar que ele tenha barreiras para não fazer exercício. A gente já vai tirar as objeções de frente para que ele realmente faça. E aí a gente vai prescrever. Bom, analisei tudo isso, ele entrou no ambulatório, eu dou essas recomendações para ele. Aí lá, durante o tratamento, a gente tem que lembrar que no dia da quimioterapia, ele está com uma infusão, né? Ele está com uma agulha no braço, uma agulha num catéter periférico aqui. A gente não pode fazer muito movimento no dia. Então, o que a gente traz do pedagógico, o que a gente traz da educação física? Aquela disciplina de recreação e lazer. A gente dá a orientação, mas a gente vai trabalhar com as coisas que nós aprendemos para ele distrair daquele momento. Porque ali ele só está pensando na doença e na morte. Ele fica 6 horas dentro de uma poltrona, sentado numa poltrona, fazendo nada, só esperando a quimioterapia cair. Né? São 6 horas, gente. 2 vezes, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Isso não é legal, porque ele tem coisa para fazer e ele está lá. Né? Então, o que eu levei no ambulatório? Levei campeonato de truco, dominó, forca, mas o sucesso foi o bingo. Cara, Bingo. quando eu levei bingo naquele lugar, o pessoal ligava no ambulatório assim, eu quero ir no dia que a professora dá o bingo. Aí, era uma bagunça, porque eles tinham que agendar a paciente no dia que tinha bingo. Então ficou uma coisa muito, mas muito mais tranquila. Aquele momento ficou prazeroso. Eles deixaram de pensar na doença, né? Fica uma coisa divertida de estar, tá? E a orientação que a gente dá com relação à atividade física, como o meu atendimento era ambulatorial, eu não podia acompanhar esse paciente fora, tá? Então eu só orientava e eles por fora faziam as minhas orientações, né? Ou iam para academia, ou faziam home base em casa, e eu fazia o monitoramento via celular. Veio a pandemia, aí eu comecei a dar aula online para essas pacientes. Então, elas começaram a ter aulas comigo 2 vezes por semana, meia hora por dia, online, durante a pandemia. E aí ficou. Como é que... Pô, excelente essa experiência, porque antes da pandemia, havia todo um preconceito da nossa área, né, da educação física, que jamais, em tempo algum, a gente poderia fazer qualquer entrega virtual de atividade física, né? Sim. Ou de exercício físico, melhor dizendo, já que a gente está na prescrição. Então, aproveitando as definições que você trouxe para a gente. Então, a pandemia empurrou a educação física para a tecnologia e a gente descobriu, graças a Deus, já não era sem tempo, que é possível, inclusive, uma entrega de qualidade. Com certeza. Então,
Diz para mim aí, como é que você consegue fazer essa entrega de qualidade desse tipo de orientação, né, de prescrição, no caso do oncopersonal? Legal. A gente só pegava um diagnóstico só, tá? Então eram mulheres com câncer de mama. E mulheres com câncer de mama, elas têm. É muito semelhante a doença, tá? Tanto com relação ao tratamento e aos efeitos adversos do tratamento, por conta das drogas utilizadas, que são quase as mesmas. Com relação ao aspecto cirúrgico, elas também vêm com as mesmas queixas e com as mesmas limitações. E aí a gente consegue prescrever uma coisa mais que dá para fazer, que elas aderem, que elas gostam. O que funcionou muito para elas? Dança. Então Dança. elas vinham. Gente, eu não sou dançarina. Eu ficava ali com exercícios aeróbicos e ritmos e Beleza. músicas, né? Claro, Então, claro. levantava o braço, jogava o braço de um lado para o outro, puxava a perna e balançava para lá, balançava para cá. Era sucesso, elas adoravam. A dança funciona como um bom exercício aeróbico. E é aquilo, ô Ângelo, eu brincava muito que não me interessava exatamente a técnica utilizada para que elas fizessem algo. Me interessava que elas fizessem, né? Isso. Por quê? Para quem não tem nada, metade é o dobro. Então, Isso. elas Eu, precisavam eu, fazer. eu lembro de um dos médicos que fez palestra lá no Wellness Conference, ele falou assim, eu nunca mais vou esquecer isso, não subestimem a importância do Não, não quando ele subestime. falou de sedentarismo. O cara não faz nenhuma atividade, ele resolveu fazer um dia na semana, tá lindo, vai lá que Exatamente. esse é o cara. E às vezes a gente fala, né? Ah, mas só faz um dia. Ah, mas um só. Calma. Começa com É, um, isso, depois vai ser dois, isso. depois três. E aí a gente vai devagar progredindo. Não tenha pressa. Só faz. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, então, mas aí você, durante essas pessoas, por exemplo, você trabalha com elas 2 vezes por semana, meia hora por sessão com dança exclusivamente? Isso pode ser dança, porque o que acontece, né? Quando a gente está online, é difícil a gente prestar atenção de fato no que elas estão fazendo. E são pacientes que a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Perfeito, Não perfeito, dá, não perfeito. dá para fazer muita coisa, porque é aquilo. Vieram de um histórico de vida sedentário, aí vai para o online a gente não tem muito aquele contato para corrigir. A primeira experiência dela com a atividade física é direto no online, sem correção, sem professor próximo. Então eu usava de uma atividade que não colocasse elas muito em risco, que eu tinha Perfeito. certeza que elas fariam sem muito risco. A atividade de exercício de força, gente, é fundamental, tanto quanto, mas era mais difícil de trabalhar dessa forma online para quem tinha lá a primeira experiência com câncer no exercício e a chance de machucar. Né? Eu não sei como elas fazem, eu não conheço o aporte de É, movimento delas, né? é, Então, eu fazia o que dava porque a ideia era essa: vamos nos movimentar. Aí a gente cria aquela necessidade do exercício, né? Nossa, eu me movimentei, eu gostei, parece que isso está sendo bom. E aí essa isso. experiência, essa vontade vai permanecendo, vai se perpetuando. Quando ela terminasse o tratamento, aí ela ia buscar uma academia, um outro profissional, um treino mais personalizado, presencial, para aprender os movimentos. Enfim. Perfeito, perfeito. Nesse momento, exatamente, toda decisão é temporal e circunstancial, né? Sim. É o melhor, você entregou para elas o melhor naquele momento, naquela circunstância que ela tinha. Sim. Perfeito. Aí temos dois amigos daqui da região, a professora Michele Madruga, excelente personal aqui na região, meu amigo também Patrício de Souza. Patrício até fez mestrado em Portugal, e ele acabou de falar que tem uma universidade, eu acho que é UTA ou UTA, que está fazendo um trabalho, tem uma linha de pesquisa lá de onco e exercício físico, Sim. oncologia e exercício físico. Beleza. E aí, minha amiga? Bom, aí nesse que tipo de plataforma, né, vamos chamar assim, você usa para essas aulas? O Zoom? Zoom. Como é que é? O Zoom, Uhum. beleza. O Zoom. O Zoom a gente tem uma visão maior, macro, a gente consegue ver a pessoa em movimento, fica melhor para.
E como é que é a Sim. receptividade dessas pessoas para isso, Andressa? No Porque online ou do assim como paciente é difícil, oncológico? não, do oncológico do online, porque assim como a gente tinha vamos chamar de preconceito, as pessoas também, o cliente também, o aluno, ele falou assim, cara, como é que você vai dar aula para mim à distância, você na sua casa, eu aqui, olhando para Uhum, uma tela de computador? Isso uhum. não vai dar certo. E como é que o paciente oncológico, que está numa outra vibe ainda, mais, ele está mais preocupado com ele, né, nesse sentido, daquilo fazer realmente bem para ele, como é que ele entendeu que isso poderia ser bom para ele? Como é que ele aceitou esse Tá. processo? Na verdade, eu acho que a primeira aceitação veio de abandonar o sedentarismo. Nós vivemos numa sociedade, a gente tem uma cultura sedentária. Inclusive, o Perfeito. sedentarismo era um dos motivos para eles estarem lá, adoecidos, tratando uma doença Isso. grave. Né? Então, era mais ou menos esse mote que eu usava. Eu falava, galera, vocês já estão aqui, já viveram uma vida toda sedentária, e sinto informar, isso vai ter que mudar. Então, a mudança de comportamento, ela começa com aquilo que está mais próximo, com aquilo que é fácil de pegar. O que dá para pegar agora sou eu e a atividade física do jeito que der para fazer. E pode ser Legal. online, que é a forma que eu tenho de acessar vocês. Eu preciso de meia hora, porque meia hora já vai fazer toda a diferença. Vem comigo. Se você não gostar, aí eu deixo para lá. Mas eu prometo que vai gostar. Então a gente falava desse medo mesmo, né? Porque o que acontece, Ângelo? O ser humano ele é movido por duas coisas: ou medo ou ambição. A gente tem que partir para um desses lados. Ou a gente Certo. vai para esse lado mais, olha, você viveu essa vida inteira sedentário, agora está aqui diagnosticado, isso precisa mudar. Ou então, quer seu tratamento, quer que seu tratamento seja otimizado, quer que sua vida seja maravilhosa durante o tratamento, que você cumpra certinho o que o médico protocolou, faz exercício. Ambição e medo. Então eu estava todo o tempo juntando essas duas formas emocionais de tocar esse paciente para trazê-lo para mim. Uma vez que esse paciente estava comigo, aí, bicho, aí nunca mais parava. Nunca mais. Aí entra o jeitinho todo semionato de Aí, ser, que aí aí, resolve a parada. cara, aí é ótimo. Então, olha só, Andressa, eu vou pedir agora para você deixar, como se fosse lá no meio acadêmico, né, a gente fala das considerações finais, né? E aí, nesse papo de consideração final, queria que você primeiro falasse para os nossos colegas da educação física, que, que ainda falam assim, gente, eu não vou conseguir fazer isso, como é que eu começo? Qual é a. Né? Porque você começou com um facão na mão, desbravando uma área que não tinha ninguém como referência. Essa nossa garotada tem você, tem o Marega, já tem um povo como referência aí, que já estão atuando em times interdisciplinares no hospital. Então, que conselho ou orientações você pode deixar para os nossos colegas da educação física, que tem aqui alguns estudantes, inclusive, que queiram adentrar a esse mundo da educação física, no mundo da saúde, né, no mundo da intervenção, nesse processo de tratamento em especial? Eu falo que é uma grande área dentro de outra grande área, né? É a educação física dentro da oncologia. Isso. Então, é claro que precisaremos ter o conhecimento técnico todo aprendido na graduação ou em anos de experiência na academia, no clube, enfim, né, naquilo que a gente escolheu como profissão, na ação profissional mesmo, né? Em musculação, ginástica, pilates, etc. Mas a gente precisa também mergulhar nessa outra grande área, que é uma área médica, é uma área difícil, com nomenclaturas difíceis, com vocabulários diferenciados e bem específicos. Nós precisamos estudar também. Então, o que eu posso falar? Primeira coisa, estudo, tá? E, gente, a gente consegue fazer muita coisa com uma base muito simples. Muito simples. A gente tem que pensar que serão 704 novos mil casos de câncer 2023, 2024 e 2025, no próximo triênio. Essas pessoas Cara, vão chegar no mercado de trabalho para nós. E aí você vai nossa, receber um paciente, né, um indivíduo na academia, que vai chegar e falar assim para você: oi, pro, tudo bem? Olha, quero uma ficha de musculação. Aí você vai fazer a sua anamnese, aí o paciente, o aluno fala assim para você:
Olha, mas eu estou fazendo um tratamento de câncer, tá? Anota aí. Aí você já faz, meu Deus, e agora? Eu ponho leg press ou não? Eu posso pôr supino? Você não pode ter essa dúvida. Você já tem que Perfeito. saber. Você já tem que saber. Então, tem que estudar, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa já fazer isso com tudo acontecendo. Porque isso, gente, tá muito novo ainda. E quem chega cedo, bebe água limpa. Quanto antes a gente aprender e já colocar isso até como um marketing profissional, disciplina na faculdade, que era recreação e lazer. Não, recreação e lazer. E o professor, desculpa aqui, e o professor ensinou uma coisa muito legal. Ele falou assim: vocês preferem jogar para aprender ou aprender para jogar? Caraca, sensacional. Aí eu olhei e falei assim, cara, o ideal seria que eu falasse aprender para jogar. Mas eu vou jogar para aprender. Então, É isso. busca uma realidade, busca o conhecimento de um profissional que já teve convivência com esse tipo de paciente, que entende da prescrição, para você conversar e ver como funciona. Se tiver algum paciente, você mesmo faz a seleção na academia. Gente, alguém aqui já teve diagnóstico de câncer? A pessoa vai levantar a mão. Eu posso entender como é que foi? Você pode conversar comigo aqui numa entrevista rápida? O que que é? O que que você sentiu? Como é que tá? Né? E aí? Então, eu sou super a favor do processo de aprendizagem, da gente correr atrás, da gente estudar sim. Mas a gente não pode deixar o estudo sem ação. A gente precisa estar ali, a gente precisa fazer. E é difícil, porque são pessoas que não, a gente não vai encontrar com tranquilidade na academia, porque elas têm vergonha de falar que tem o diagnóstico. Mas se a gente já souber, se a gente se colocar como profissional detentor do cuidado desse tipo de população, antes dela chegar na gente, eles que chegam. Olha, eu conheço a professora Daiane ali, eu conheço o professor Ângelo, que eu sei que já estudou sobre isso, então é com ele que eu vou falar. Tá? Então, a gente precisa estar inteirado. Eu falo também, Ângelo, que é uma coisa muito importante que a gente não se dá conta, é tirar o apito para colocar o jaleco. Nós não teremos mais um aluno, tá? Agora é paciente, o nosso olhar é outro. E dentro dos meus cursos eu explico por que essa nomenclatura muda, mas é um paciente. A gente vai olhar para essa pessoa de forma diferente, nós precisamos desenvolver vocabulários diferentes para falar com ela e para conversar com a comunidade médica, farmacêutica, da enfermagem, porque é outro discurso, é outro conteúdo, é outro dicionário. E a gente precisa saber disso até para ter o respeito dentro dessa equipe. Não dá para a gente chegar a falar com o médico, né? E aí, cara, vamos lá, Não, não dá, né? A gente tem outro tipo de abordagem. Então, e até com o próprio paciente, né? Então, essa cautela, o profissional ele tem que mudar a chave, assim, e pensar que a gente vai ter que servir esse indivíduo de uma outra forma. A gente vai entrar num âmbito que até então é desconhecido para a nossa área, que é a doença, mas a gente tem que pensar que nós vamos promover saúde em meio à doença. Então, sensacional. E na doença mais grave do mundo, né? Então... Não, eu perguntei isso porque, assim, uma das dificuldades é que tem pessoas que não falam nem o nome câncer. Porque é um super tabu. Uma mística no nome, né? Eu não quero falar o nome dessa doença que atrai e que não sei o quê, papapá. Então, assim, realmente é difícil você lidar com isso. Eu acho que eu aprendi essa palavra nesses meus 3 anos fazendo terapia para conviver com a ansiedade. Eu aprendi esse verbo lidar. Como é complexo esse negócio. Sim. De você lidar com as emoções que você tem. E quando você recebe esse diagnóstico, é o que você começou aqui tão bem na nosso bate-papo, esse diagnóstico ainda tem a mística de ser quase que um atestado de óbito. Então, o impacto dessa notícia é muito forte para as pessoas. E aí, o primeiro momento assim, dar aquela derrubada na motivação para a vida e tal. E aí eu acredito que, por tudo que você está falando,
a educação física, ela é fundamental até para trazer o cara de volta. Assim, filha, olha só, isso está acontecendo, ponto, é isso, a gente vai viver esse processo, mas vamos lá, passar por isso. E aí você tem que estar, e para passar por isso, tem que estar em movimento, e a gente está aqui para te ajudar nesse momento. Sim. E aí, aproveitando que a gente está falando do paciente, né, já que você usou a palavra, o que você diria para os pacientes hoje que estão lá, ainda nessa vibe do vou ficar quietinho, poupando energia, não vou me mexer, porque eu tenho medo de fazer qualquer movimento, que eu posso ficar pior. Como é que você tira vamos dizer, esse senso comum, né, dessas Não. pessoas? Não potencialize a oportunidade de adoecer de fato. Né? Não, se você continuar nesse comportamento, é fato que a doença vai vencer. É fato que a morte está mais perto do que você pensa. Mas não pelo câncer, mas pelo comportamento. Isso. Então, a gente precisa sair disso. E o que eu brinco muito com elas, que é natural, tá? É um processo natural da recepção de um diagnóstico dessa gravidade. Né? Então, se a gente se colocar no lugar de uma pessoa que recebe essa informação, olha, você está com câncer, a própria pessoa fala, gente, minha vida acabou, eu já vou me entregar, eu prefiro até ficar deitada, eu não vou fazer nada. Mas daí ela olha que tem outro dia, e tem outro dia, e ela não morreu. E ela tem mais 10 dias e não morreu. E ela tá 2 meses e não morreu. Ela para a primeira sessão de químio, foi desconfortável, mas ela não morreu. Aí ela fala, peraí, eu não vou morrer. Não vai ser desse jeito que eu pensei que fosse, ou que me falaram que seria. Então eu tenho que viver. E o que eu vou fazer para continuar vivendo da melhor forma? Aí é a mudança de comportamento total, né? Deixar de ser sedentário, controle de peso, melhora do consumo alimentar, melhora das relações sociais e afetivas, tá? Isso também influencia bastante. Eu tenho várias pacientes que, por exemplo, têm o diagnóstico, vivem relações abusivas, é só um recorte, tá, gente? Não é todas, então é bom deixar claro isso. Vivem relacionamentos abusivos ou de infelicidade por sei lá quanto tempo, elas têm a doença, terminam aquilo, né, que era uma coisa que consumia de fato a emoção e o afetivo delas, elas vivem uma vida maravilhosa depois. Aí você vira e fala, gente, mas ela teve câncer. Cara, mas foi o que precisou acontecer para que ela realmente mudasse. Né? Então, a gente mostra que a vida continua, que escolhas ainda serão feitas, que boletos serão pagos, que viagens poderão ser feitas, que formaturas virão, novos casamentos, novos namorados, novos gostos, novos vinhos, novas oportunidades, novos trabalhos. Ela tem a oportunidade de viver uma nova vida. E o câncer talvez seja a segunda chance dela viver mais e melhor. Então, vem comigo, vamos fazer exercício, vamos ver, isso vai melhorar em todos os aspectos aí da sua existência, inclusive o fisiológico, que é o que interessa pra gente agora, e aí você vai seguir. A hora que isso tudo acabar, amiga, aí você vai ver, sua vida vai continuar normal, igualzinha. Então vamos trabalhar. E elas sempre aderem, elas gostam. Nossa, e assim, bom, aí você acabou deixando para os professores também uma coisa importante, que é, assim, nesse time interdisciplinar, a gente tem outra vantagem em relação aos outros colegas, que é a frequência de relacionamento que a gente tem com o paciente, né? Você está falando aí para mim, por exemplo, que você, quando essas pessoas estão treinando com você, você treina com ela 2 vezes por semana, mesmo online, mas a gente está aqui interagindo, né? Ela está vendo você está conversando com ela, e você está trazendo essas, vamos chamar assim, de pílulas de incentivo, né? Motivação é de dentro para fora, né? Você traz para ela pílulas de incentivo, pelo menos 2 vezes por semana, ela recebe essas doses, no seu caso, doses cavalares, né? Porque eu sei que você trabalha forte nisso aí. E aí, isso com certeza faz diferença na forma como ela vai lidar com a doença. Não é assim? Com certeza, com certeza. Você dá esperança, porque ela acha que não tem, né? É o que eu falo, todos os outros profissionais envolvidos no cuidado, na assistência desse paciente, falam de doença. Eu não falo, eu falo de vida.
Eu falo de movimento, é tudo o contrário, né? Que traz a doença ali, aquela coisa. Esse é um fator super positivo da gente estar inserido dentro desses ambientes hospitalares e ambulatoriais. Porque Perfeito. a gente já tem outra experiência longe da doença, diferente do enfermeiro, né? Não, pelo amor de Deus, Ângelo, não desmerecendo o trabalho desses profissionais, não é isso. Claro, Mas é só, não, são né, extremamente importantes, claro. Todo mundo tem o seu diferenciando papel no programa. e Claro, pronto. claro, claro. Né? É o que eu falo. É, o paciente, ele é um único fenômeno, um único, é só ele, tá? Aqui. Só Só ele. que ele tem que ser Perfeito. visto por várias óticas. E cada ótica tem uma responsabilidade dentro dessa assistência, dentro desse cuidado. Ele é único, o cuidado é centrado nele, não é em mim, não é no outro profissional, é nele, é no paciente. O que todas essas áreas podem contribuir com os seus aprendizados técnicos, com sua bagagem técnica, para realmente fazer diferença no cuidado, na doença, na saúde, na relação, no significado, na existência daquele único indivíduo. Então a gente só vai mudar o olhar, porque todo mundo vai ter a contribuição da sua área característica de profissão, né? A nossa também tem, e a nossa tem alguns plus. Eu falo assim que a nossa é muito plus, né? A gente tem essa parte de incentivo, a gente tem a parte pedagógica, a gente tem a parte de não ter tempo ruim, a gente tem até uma parte que eu digo ingênua em relação ao entendimento de doença, né? A gente até entende, tá bom, a doença é isso, mas a gente não pega ela pra gente. A gente vai trabalhar sempre com vida. A gente vai trabalhar sempre com oportunidade. A gente vai trabalhar sempre com esperança. Porque a gente faz isso desde quando a gente se formou. O próprio fato da gente ser profissional de educação física já lida com a esperança desde o primeiro dia da faculdade. Poxa vida! Não é verdade? Andressa, Por que olha, não, né? eu já tinha gostado muito de te ouvir ao vivo lá no Wellness Conference, mas agora eu tenho que te confessar que eu virei um fã incondicional do seu trabalho. Obrigada. Não é por acaso que você foi convidada para fazer parte dos embaixadores da saúde. O que é isso, Andressa? Dá um spoiler para a gente aí. O que são Cara, os embaixadores da saúde? vamos lá, né? A gente tem que pensar primeiro que o mundo ele está doente, físico, mental e socialmente. Todo mundo aqui, né, sem demagogia, sem mentira, tem uma pontinha de dificuldade, assim, ou tô ruim socialmente, ou eu tô ruim mentalmente. Imagina o mundo, 8 bilhões de É, pessoas. Todo mundo tem meu um Deus. pormenor, né? É. Então, ali, eles resolveram juntar um grupo de pessoas que têm relação com essa área da saúde para promover uma educação em saúde, utilizando educação e esporte como uma ferramenta prática para levar tudo isso para a pessoa, para levar a saúde para 8 bilhões de pessoas. Ali, a gente, em conjunto, faremos e teremos ideias das formas, dos veículos, né? Como a gente vai fazer isso para o mundo, como a gente vai ajudar o mundo inteiro nesse ponto de vista, juntando esses três aspectos importantíssimos que realmente é o que move as pessoas: saúde, educação e, obviamente, esporte. Perfeito, sensacional. Minha amiga, ó, o que eu posso agora falar é assim, gratidão gigante pela sua participação. Um abraço gigantão ainda para você pelo seu aniversário amanhã, né? Olha só que sorte a minha. Que sorte a Descobrir minha! a gente não é fraco, não, a gente faz pesquisa. Mas nessa eu tenho que confessar que foi ajudado pelo mestre Marega, Márcio Marega, obrigado mais uma vez. Obrigada. Então, amanhã, 12 de maio, aniversário dessa pessoa especial demais, Obrigada. que tanta coisa boa traz para as pessoas, né? Porque pensa bem, você trabalhar, a gente tem um privilégio gigante como profissional de educação física, né? A gente tem o privilégio de trazer vida e esperança para as pessoas. Isso eu acho que é um motivo que a gente, como profissional de educação física, tem que agradecer a Papai do Céu todo dia por essa missão bacana que ele trouxe para nós. E, ao mesmo tempo, abraçar essa missão e falar assim: Papai do Céu, pode deixar que eu vou fazer essa parada aqui do jeito que você pediu para acontecer. Então,
Você faz isso como poucas pessoas que eu conheço. Então, mais uma vez, obrigado Imagina. demais por você ter compartilhado um pouquinho de tudo isso que você faz para a gente, para a educação física e para as pessoas, de um modo geral, que estão passando por esse momento tão difícil. E um abração do meu pequeno Vini. Tudo de bom para ele e para a mãe Obrigada. dele também. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço todo mundo que participou. Estou à disposição para novos encontros, inclusive presenciais, né? Então a Olha gente pode agora isso, olha que tirar desse eu sou um virtual. cara. O pessoal que sabe que eu sou um cara meio abusado. Eu volto a chamar você para cá, para te perguntar, para a gente trocar ideia, porque eu A, adorei esse bate-papo, a adorei. hora que você quiser, eu estou à disposição de verdade, não é só falando, não. Está Que bacana. registrado, hein? Print e Tá me manda. É de verdade. registrado. Não, tá, gente, quem não conseguiu assistir, teve até alguns amigos meus que falaram: Ângelo, não vou poder assistir esse horário. Fica tranquilo, filhão, tá tudo calmo. Vou gravar aqui agora, vai ficar gravado para que a gente possa assistir. Aliás, gente, eu recomendo sinceramente. É para ver e rever 1 milhão de vezes, como diz o meu sobrinho Thales, Obrigada. porque Obrigada. foi bom demais. Obrigado, Obrigada. amiga. Obrigada, Obrigado Ângelo. demais. Obrigada, Tudo de bom. pessoal. Obrigada. Abraço, Fiquem gente. com Deus. Obrigado pela oportunidade de todos estarem aqui. Valeu! Tchau. Obrigada.